Sansão, o homem da força e da fraqueza. A história de Sansão, narrada no livro de Juízes, é uma das mais impressionantes e paradoxais da Bíblia. Trata-se de um homem escolhido por Deus, dotado de uma força física sem igual, mas ao mesmo tempo marcado por grandes fraquezas humanas. Sua vida é uma mistura de triunfo, queda e redenção, que até hoje desperta reflexões profundas sobre fé, destino e escolhas pessoais. O contexto histórico. O tempo em que Sansão viveu foi marcado por grande instabilidade em Israel. Após a morte de Josué, o povo hebreu entrou em um ciclo constante de infidelidade a Deus. Abandonavam os mandamentos, adoravam deuses estrangeiros e, como consequência, eram dominados por nações vizinhas. Quando se arrependiam, Deus levantava juízes para libertá-los. Nesse período, os filisteus eram a grande ameaça. Eles oprimiam os israelitas com violência e crueldade. É nesse cenário que surge Sansão, um libertador incomum, cuja vida já começara a ser preparada por Deus antes mesmo de seu nascimento. O nascimento de Sansão. A Bíblia nos conta que Manoá e sua esposa, uma mulher estéril, receberam a visita de um anjo do Senhor. A mensagem era clara. Ela daria à luz um filho, e esse menino deveria ser consagrado a Deus como nazireu desde o ventre. Ser nazireu significava seguir votos especiais. Não beber vinho, não tocar em coisas impuras e jamais cortar o cabelo. Esse voto simbolizava total consagração a Deus. O menino que nasceria teria uma missão específica: começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. Assim nasceu Sansão, já destinado a um papel grandioso, a força sobrenatural. Desde jovem, Sansão demonstrava ter uma força incomum. Mas o segredo dessa força não estava em sua musculatura ou em sua disciplina física, e sim no Espírito do Senhor que se apoderava dele. Certa vez, quando um leão rugiu contra ele, Sansão o despedaçou com as próprias mãos como se fosse um cabrito. Em outra ocasião, enfrentou sozinho um grupo de filisteus e os derrotou usando apenas a queixada de um jumento como arma. A fama de sua força se espalhou rapidamente, tornando-o temido pelos inimigos e admirado por seu povo. As fraquezas de Sansão. Mas, apesar da força descomunal, Sansão tinha grandes fraquezas em sua vida pessoal. Sua paixão por mulheres estrangeiras, especialmente as filisteias, o colocou repetidas vezes em situações perigosas. Seu primeiro grande erro foi se apaixonar por uma mulher filisteia de Timna. Mesmo contra a vontade de seus pais, insistiu em casar-se com ela. Durante o casamento, um enigma proposto por Sansão gerou confusão, traição e, por fim, violência. Esse episódio foi apenas o início de sua queda, mostrando que Sansão, embora escolhido por Deus, muitas vezes agia por impulso e desejo pessoal. Em outro episódio, Sansão se envolveu com uma prostituta em Gaza. Quando os filisteus descobriram, planejaram matá-lo. Mas, em meio à noite, ele levantou-se, arrancou as portas da cidade com suas trancas e as levou até o alto de um monte. Esse ato não apenas mostrou novamente sua força, mas também humilhou seus inimigos, demonstrando que nada poderia contê-lo. Ainda assim, fica evidente como suas escolhas amorosas o conduziam constantemente ao perigo. O encontro com Dalila. O ponto mais dramático da vida de Sansão foi seu envolvimento com Dalila, outra mulher filisteia. Os governantes de sua nação inimiga a subornaram para descobrir o segredo da força de Sansão. Dalila, com persistência e insistência, tentou várias vezes arrancar a verdade dele. Sansão, por um tempo, resistiu, enganando-a com respostas falsas. Mas, cego por sua paixão, acabou cedendo. Confessou que sua força estava ligada ao voto de Nazireu e ao fato de jamais ter cortado o cabelo. Dalila aproveitou a confissão. Enquanto Sansão dormia, ela mandou cortar suas tranças. E então, quando os filisteus o atacaram, ele já não tinha mais forças, porque o Espírito do Senhor havia se retirado dele. A prisão e a humilhação. Sansão foi capturado, cegado e levado para Gaza, onde se tornou motivo de zombaria. Acorrentado, foi forçado a girar um grande moinho como um animal. Aquele que havia sido o homem mais temido de Israel, agora era ridicularizado diante de todos. Esse momento mostra como a desobediência e o afastamento de Deus podem levar até o mais forte à ruína.
Sansão, que parecia invencível, descobriu sua fragilidade quando deixou de lado sua aliança com o Senhor. O último ato de Sansão. Mas a história de Sansão não termina em derrota. Durante o tempo na prisão, seu cabelo começou a crescer novamente, simbolizando a restauração de sua consagração. Certa ocasião, os filisteus se reuniram no templo de Dagom, seu deus, para celebrar a captura de Sansão. Levaram-no ao templo para ser exibido como troféu. Cercado por milhares de inimigos, Sansão clamou a Deus uma última vez: Senhor Deus, lembra-te de mim. Dá-me força mais uma vez, para que eu vingue meus olhos dos filisteus. Guiado por um jovem, ele se apoiou nas duas colunas principais do templo. Com toda a sua força, empurrou-as até que a estrutura desmoronasse, matando a si mesmo e a milhares de inimigos. A Bíblia encerra sua história com essa nota: Sansão matou mais inimigos em sua morte do que em toda a sua vida. Lições da vida de Sansão. A vida de Sansão é rica em lições espirituais e humanas. 1. O chamado de Deus é real, mas exige fidelidade. Sansão foi escolhido desde o ventre, mas sua força só permanecia enquanto ele se mantinha fiel. A infidelidade abriu espaço para sua queda. 2. O perigo das paixões descontroladas. Sua fraqueza por mulheres foi o principal caminho para sua ruína. Isso nos lembra como decisões baseadas em impulsos podem comprometer até os maiores dons. 3. Deus pode transformar derrotas em vitória. Mesmo no momento de maior humilhação, Sansão encontrou redenção ao clamar a Deus. Sua última ação trouxe libertação ao povo de Israel. 4. A verdadeira força vem do Espírito de Deus. Sansão não era forte por si mesmo, mas porque o Espírito do Senhor agia nele. Assim também, nossa maior força não vem de nós, mas da presença de Deus em nossas vidas. Conclusão. A vida de Sansão é um retrato da tensão entre a grandeza de um chamado e a fragilidade humana. Ele foi herói e pecador, juiz e prisioneiro, vencedor e derrotado. Mas, acima de tudo, sua história aponta para a fidelidade de Deus, que mesmo diante das falhas humanas, continua agindo para cumprir seus propósitos. Sansão nos ensina que podemos ter dons extraordinários, mas sem disciplina espiritual e obediência, eles se tornam perigosos. Por outro lado, nos mostra também que nunca é tarde para clamar a Deus e buscar redenção. Assim, a história desse juiz de Israel continua ecoando através dos séculos, lembrando-nos que a força verdadeira não está nos músculos ou na aparência, mas em viver em comunhão com o Senhor. Conhece bem a Bíblia? Gostaria de um vídeo sobre algum personagem específico? Deixe a sugestão nos comentários que terei prazer em formatar um bom vídeo para o nosso crescimento espiritual. Grato pela sua atenção e até o próximo vídeo.